A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, amigos da Nova Era. Estamos iniciando mais um Nova Era News. E hoje temos o prazer de receber aqui conosco o atleta de tiro, um tiro esportivo, o Leandro, que é um carioca que já está na cidade de Lages há mais de 15 anos. E vamos interagir aqui com ele, saber um pouquinho dessa modalidade, uma modalidade que ganhou até uma dimensão muito grande na última gestão do então presidente Bolsonaro. Assim, foram ativados muito essa questão do tiro, de arma, enfim, mas o Leandro vai passar para a gente aqui um pouquinho da modalidade especificamente, do que se faz e de que forma se faz atuando com nesses estandes de tiro, enfim, essas coisas que acontecem, né? É uma coisa interessante, é muito diferente do nosso dia a dia, porque é um grupo que menor hoje em dia, não é um grande grupo que pratica essa modalidade, mas vamos conversar com ele, né, juntamente aqui com o Céu, que também é um praticante da modalidade. Não sei qual é a extensão dele. Ele diz aqui pra gente que é um atirador de primeira, mas eu acho que é de primeiro momento que ele chega, ele que abre a porta, enfim, eu não sei bem de que forma que ele age. Né, Céu? É isso aí, nós somos também praticantes do tiro, né, junto com o Leandro, nos conhecemos há 15 anos, desde que tu chegou, né, Carioca? Provavelmente. Chamamos de Carioca, carinhosamente, o nosso amigo. E é um prazer tê-lo aqui conosco e vamos mostrar aqui, desmistificar, né, a arma. O esporte de tiro é um esporte de família, de amigos, uma confraria de grandes amigos, digo assim, né? Seja bem-vindo ao nosso programa. Antes de mais nada, Leandro, assim, é prazer tê-lo aqui conosco, né? A gente sabe das atividades profissionais de vocês e sabe também que nem sempre tem tempo, mas você deu um tempinho pra gente aqui, pra gente conhecer um pouquinho da modalidade. Mas antes de mais nada, Leandro, como é que você chegou em Lages? Boa pergunta. Primeiramente, obrigado, Céu, obrigado, Marcelo, pela oportunidade de estar aqui, divulgando um pouquinho mais o esporte do tiro e algumas modalidades que são tantas no tiro esportivo. E respondendo a sua pergunta, eu estou em Lages há 15 anos, eu cheguei na cidade em meados de 2017 e vim participar. A minha profissão é química industrial. 2007, né? 2007. Nossa. 2007. Eu falei 2017, perdão. Porque lá os cariocas são muito ligeiros, de repente. Não. Então, 2007. Eu cheguei em 2007 e para participar de um projeto de uma montagem de uma indústria química na cidade de Palmeira, próximo aqui a Lages. E a minha intenção era ficar 2, 3 anos. Terminando o projeto, eu regressava para minha cidade natal, no Rio de Janeiro. E acabei que, como diz o lagiano, tomou água do Rio Cará, estabeleci na cidade, aprendi a amar a cidade de Lages. Hoje eu defendo a cidade de Lages com unhas e dentes. Não falem mal de Lages perto de mim, porque eu brigo, eu tento convencer que Lages é um paraíso para se viver. E eu gosto muito daqui. Então, hoje, a empresa que eu trabalhava, eu acabei ficando nela. Ela em 2016, ela encerrou as atividades e eu continuei trabalhando em outra unidade industrial da região também. Então, e como amante do esporte de tiro, eu já pratico tiro esportivo já tem aproximadamente uns 10 anos. Enquanto eu morava no Rio de Janeiro, eu tinha acesso a armas, mas não tinha acesso e o tempo para poder se dedicar ao esporte do tiro. Então, quando eu vim para Santa Catarina, eu arrumei um tempinho e aí comecei a praticar o tiro esportivo na modalidade IPSC, né, que nós vamos conversar daqui a pouco sobre essa modalidade em específico. E estou até hoje aí colaborando com todos no esporte do tiro. Né? Sou um atirador que já participei de campeonato estadual. Hoje eu fico praticamente nos torneios regionais e torneios internos dentro dos clubes de tiro. É uma brincadeira gostosa e
tento ajudar ao máximo todos, né, para iniciar nesse processo do tiro esportivo. Falar mal de Lages, eu acho que não vai acontecer, porque tu Não, com essas armas todas, não, ninguém vai ousar falar, né? É Imagina. importante falar que todas as armas que estão aqui na bancada Exato, estão Céu. desmuniciadas, os carregadores desmuniciados, não existe nenhuma munição em cima da arma, da nossa bancada. Então estão todas limpas. Exato. Eu faço Frias. questão de mostrar, a gente tem uma segurança, um protocolo de segurança a cumprir, todas as armas estão abertas em cima da mesa, né, e não há munição aqui. E aqui a gente pode ver também alguns equipamentos do tiro IPSC que, ao desenvolver da conversa, a gente vai explicando tudo isso aqui, né, cara? pro telespectador entender como funciona a modalidade do IPSC. Beleza. Legal. Leandro, em que momento, evidentemente você colocou aí que no Rio de Janeiro você não tinha acesso a isso, você está aqui em Lages está praticando isso, em que momento você chegou, através de quem que você chegou a ir por esse stand de tiro? Hoje você faz parte de um grupo, né? Sim. É o Javali, se eu não me engano. Exato, né? exato. E ali, nesse momento, você, através de alguns amigos, você começou a ir à prática do tiro, é isso? Exato. Bom, falando do Javali, né, mas eu faço parte não só do Javali, mas também do Clube Caça e Tiro, lá da Palmeira, do meu amigo Rafael Clauber, lá o 308 Win, e tem vários clubes de tiro na cidade que a gente pode falar um pouquinho de cada um ao longo, mas a minha iniciação ao tiro foi ainda quando criança, né? Quando você vai lá no interior, meus pais, minha mãe do interior de Minas Gerais, então sempre tem, o sitiante tem uma espingarda e tudo. Espingardinha de pressão. Espingardinha de pressão e tudo. Então a gente acaba aqui gostando e tendo curiosidade. E desde criança eu comecei a efetuar alguns disparos, sempre acompanhado e tudo. E adorava aquela espingardinha de pressão. E quando eu adquiri a maioridade, eu busquei logo a informação para poder adquirir uma arma de fogo de forma lícita. E assim, então, quando eu adquiri a arma foi pela Polícia Federal, né? E hoje a Polícia Federal não abrange o tiro esportivo, a aquisição de arma pela Polícia Federal é simplesmente para você ter uma arma de defesa dentro de casa, e quem rege o tiro esportivo, quem gerencia as armas do tiro esportivo é o Exército Brasileiro, né? E aí eu transferi a minha arma para o Exército Brasileiro, que a gente vai comentar depois aqui sobre o CR e tudo, e aí eu me tornei habilitado a ser um CAC, que é o atirador, colecionador e caçador. E aí eu pude frequentar clubes de tiro, o acesso, comparando o Rio de Janeiro a Santa Catarina, não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, não querendo comparar Rio de Janeiro com Santa Catarina, mas Santa Catarina existem mais clubes de tiros do que no Rio de Janeiro, e também por questões de localidade, né? Eu estou numa cidade com 170 mil habitantes, onde o acesso a um clube de tiro é muito mais rápido do que no Rio de Janeiro. Existem irregularizados no Rio de Janeiro, acho que existe mais, de forma... Não, também não é assim, Não. É evidente, né? São culturas diferentes e exato, tem uma população bem maior. Exato. O que a gente precisa para chegar ao stand de tiro, ao CAC, né? Certo. Como é? CAC, né? O CAC. Ser um atirador desportivo. O caçador, o atirador e o conhecedor, colecionador. O que a gente precisa para chegar? Como é que você chega lá? Legal. Essa é uma pergunta pertinente, todo mundo me faz essa pergunta, o que eu preciso fazer e ter? Qualquer um pode ser um CAC hoje, tá? Existe uma coisa muito difícil, acho que a tarefa mais difícil para ser um CAC é ter a vontade de ser um CAC. Tá? Embora com todas as restrições, não é difícil você se habilitar a ter o título de colecionador, atirador e caçador. Basta você tem que ter a maioridade, né? O Exército Brasileiro, que é o que rege as normas para o CAC, você tem que ter a idade de 25 anos, tem que ter uma ocupação lícita,
Você tem alguns documentos para você fornecer, para você fazer esse requerimento junto ao Exército Brasileiro. O que são esses documentos? São os documentos de identificação, né, de identidade pessoal, comprovante de renda ou de alguma ocupação lícita, comprovante de residência. Fixa, né? Tu tem que ter uma residência fixa. Tem que ter uma residência fixa, exatamente. E aí outros documentos que não são do dia a dia. Por exemplo, você tem que... Porém, são fáceis de ser adquiridos, que são as negativas, certidões negativas da junta militar, da junta estadual, da junta eleitoral. Então, isso tudo pela internet você consegue extrair. Além disso, você precisa de ser filiado a um clube de tiro, né? Se você é um CAC, você quer ser um atirador desportista, né? Você tem que estar frequentando um clube de tiro. Então, você se filia a um clube de tiro, ele te manda uma declaração que você está afiliado e você junta esse documento no processo, além de passar por 2 avaliações. Avaliações psicológicas, né? Em Lages, hoje, na região serrana como um todo, nós temos várias psicólogas credenciadas para fazer essa avaliação. É uma avaliação bem, digamos que robusta, ela demora umas 2 horas e meia, né? Os psicólogos investem nisso, né? Porque eles assinam com uma responsabilidade, né? E também a avaliação de teste de tiro, que inclusive muitas pessoas me questionam: poxa, mas eu nunca peguei em arma, eu vou ficar reprovado. Não se preocupem, pessoal, é bem simples mesmo, tá? Na verdade, você não vai aprender como atirar numa avaliação, num teste de tiro. Você vai aprender a ter o básico de segurança para segurar uma arma, para efetuar um disparo, tá? Então você vai ver isso no seu teste de tiro. E aí, com o tempo, a qualidade vem depois, as habilidades você vai criando com o passar do tempo, né? Então não se preocupem, eu não vou nem acertar o alvo. O alvo fica bem próximo e tudo. 7 metros, né? 7 metros, geralmente você atira com arma longa, que é bem mais fácil também. Então não se preocupem, façam o teste de tiro e juntem esses documentos, né? Tem uma prova escrita também no teste de tiro? Tem uma prova escrita, né? Porque o instrutor ele é obrigado a apresentar esse formulário, né? Não formulário, mas a comprovação que você teve eficiência no teste de tiro. Então, tá? Tem a prática e a escrita. Exato, a prática é escrita. Legal. E junta esses documentos e manda para o Exército Brasileiro. Enfim, você precisa ter alguns pré-requisitos para se habilitar. Exatamente. Então, por isso que muitas pessoas falam que, poxa, se ele é um CAC, já está meio caminho andado em relação como é que eu posso dizer? Me ajude a palavra. Bom, por ser a pessoa lícita, né, no mercado, sim, porque ela já passou por todo um processo para se habilitar com várias negativas, né? Então aquele cara sabe que não está respondendo a processo criminal, então ele tem todo um histórico para ser limpo, tá limpinho, né? Exatamente, para ser CAC ele tem que estar limpo. Então existe esse jargão aí na sociedade que o CAC já, entre aspas, é uma pessoa lícita no mercado. Que a filha casa com exatamente. Bom, nós estamos encerrando nosso primeiro bloco. Hoje nós estamos conversando aqui com o Leandro, que é atirador de tiro esportivo, né, atleta de tiro esportivo. E depois feito esse preâmbulo aí, nós voltamos no segundo bloco, nós vamos especificamente falar um pouquinho sobre as armas, enfim, mais algumas coisas que possam acontecer nesse meio do tiro. A gente retorna em seguida. Não perca mais uma oportunidade de pagar o seu IPTU em cota única e com desconto. Baixe seu boleto em lages.sc.gov.br. Pagando até o dia 28 de abril, você ganha 9% de desconto. Impostos municipais em dia retornam em benefícios para todas as pessoas. Economia para o cidadão que retorna em qualidade de vida. Não esqueça, IPTU com desconto até 28 de abril. Prefeitura de Lages.
Bom, gente, estamos retornando aqui para o segundo bloco. Hoje nós estamos tendo o prazer de receber aqui conosco o Leandro, que é atleta de tiro esportivo, né? Conversando um pouco sobre essa modalidade. E a gente quer saber um pouquinho mais, né, Céu? Leandro, nós falamos um pouco sobre o que é um CAC, o que precisa para ser um CAC. Lembrando que CAC é uma sigla, né? CAC. Colecionador, atirador e caçador. Ou caçador, atirador e colecionador, não importa, mas o atirador é atirador, exato, né? Que, digamos que é mais um atleta do tiro que um atirador, né? A gente tem que mudar um pouco essa palavra do atirador. Exato. Aí, né? Eu pelo menos prefiro conduzir, substituir a palavra atirador, que você não, eu sou atleta do tiro. Isso mesmo. Né? Então eu acho que soa melhor, né, no mundo hoje falar a palavra atleta. Isso mesmo. Né? E falando de atleta, vamos falar do IPSC. Vamos nessa. O que é IPSC e o que te encantou tanto no IPSC para tu ser um atleta do IPSC? Ah, legal, bacana. Então, bom, IPSC ou tiro prático, né, é uma modalidade de tiro, né, que tem aí alguns anos já que está sendo desenvolvida, praticada. Existe uma pessoa que é considerada hoje o pai do IPSC, que é o Jeff Cooper, dos Estados Unidos. Ele serviu a Marinha Americana, o Corpo de Fuzileiros Naval, se aposentou e depois que se aposentou se dedicou ao tiro esportivo, né, numa forma mais dinâmica. Ele, enquanto era fuzileiro, ele sempre questionava as dificuldades ou até mesmo falta de habilidade que o atirador tinha em manipular arma de fogo, em resolver panes e tudo. Então, assim, quando ele se aposentou, né, ele continuou a se dedicar ao esporte do tiro e aí desenvolveu esse que a gente chama hoje do IPSC, que a sigla nada mais é do que uma sigla inglesa, que é International Practical Shooting Confederation, que ao pé da letra, no português, é Confederação Internacional de Tiro Prático. Existem várias modalidades, né, de tiro no mundo, algumas são olímpicas, outras não. O IPSC em questão ainda não é olímpica, mas existe uma discussão muito forte por trás disso para poder encaixá-la como uma competição olímpica. E hoje o tiro olímpico hoje praticamente são 3 modalidades, né, que é o tiro ao prato, que é dividido em fossa olímpica, em skeet, enfim. O tiro estático, né, que é o fogo central, onde o atleta, que vocês veem nas Olimpíadas, o atleta tira com uma mão só, né, a 25, 50 metros. Então existem essas modalidades de tiro que a gente muitas das vezes chama de tiro estático, tiro parado. Né? E o IPSC é o contrário disso. O IPSC é um tiro dinâmico, onde você tem que combinar velocidade e precisão. E eu trouxe algumas coisas aqui, até para exemplificar melhor para o público, né, o que são os equipamentos utilizados então, no IPSC. São diferenciados? Tem que ser preparado uma arma para o IPSC? Não é uma arma que tu compra na loja. Exato. E já vem pronta? Boa pergunta. Eu trouxe aqui algumas armas, gostaria até de frisar mais uma vez que essas armas que estão aqui são armas que não estão municiadas, são armas que estão limpas, câmera aberta. Em algum momento eu posso fechar, mas a gente já fez o double check aqui, não há munição sobre a mesa, então está numa condição de segurança aqui. Então eu sinto mais a vontade de mostrar exemplificando a arma. Então hoje nós temos aqui uma arma que é preparada para o IPSC e uma outra arma que não é preparada para o IPSC. Esta arma aqui, por exemplo, é uma Glock, é muito utilizada para defesa pessoal ou uma arma que você deixa em casa. Muitos atiram também IPSC com ela, não há problema nenhum nisso. Temos colegas até que estão conosco no estúdio, que logo ele vai exatamente. dar o dom da presença aqui na nossa bancada. Certo. Então aqui tem uma arma que não é preparada para o IPSC, uma arma convencional, totalmente original. Deixa eu ver. Né? Fique à vontade. Essas armas também. Isso. Essa aqui é uma que não é preparada então para o IPSC, né? Essa é uma arma convencional, não está preparada para o IPSC. Beleza. Como essa aqui, né? É uma arma também que não está preparada para o IPSC, é uma arma de uso, talvez assim, digamos, residencial, para defesa e tudo. Você compra na loja tal e qual desta forma, né? Vamos vendo. Vai passando, Marcelo também pode passar para o Marcelo que... Não, mas não vira ela para mim, não. É sempre bom, por mais que a gente saiba que uma arma está vazia, limpa,
É sempre bom manter o dedo fora do gatilho sempre e nunca apontar uma arma vazia para ninguém, né? A gente tendo essa segurança, a gente elimina completamente o risco de um acidente. Então essa é uma arma que não é preparada para o IPSC. Me senti grandão agora. Não. Ó, esse é o problema do dedo no gatilho, né? Exatamente. Para quem não tem... Tem que pegar o aqui. Isso mesmo. Essa é a forma? Essa é a forma segura de você segurar uma arma de fogo, né? A gente sabe que ela tá vazia e tudo, mas essa é a forma segura. Mas a gente já viu tantos casos. Né? Já. Não é o caso aqui, mas assim a gente já ouviu, né? Exatamente. Por isso que eu gosto sempre, mesmo a arma abertas, estando vazia, deixar as armas abertas sobre a mesa. Todas abertas. Porque... Então, e essa aqui, por exemplo, eu vou mostrar essa que tem... Essa aqui, por exemplo, é uma arma preparada para o IPSC. O preparo dessa arma é um preparo bem básico. O que você faz para preparar uma arma para o IPSC? Como eu havia dito, é uma modalidade de tiro que você tem que casar precisão e velocidade. Então, se você quer uma melhor precisão, você altera as miras dela, né? Então, você compra uma arma com uma mira fixa e você coloca uma mira regulável, com regulagem e tudo, de altura, no eixo X e Y, para você regular de acordo com a sua visada. Cada pessoa tem uma visada diferente, gosta de fazer uma visada diferente, então você ajusta da melhor maneira que você acha. A arma do IPSC também, quando vem original, né, uma arma, quando vem original, ela vem, como é que eu posso dizer? Ela vem uma arma pesada, não no intuito de peso, mas no intuito de manobras, né? Ela vem com uma manobra pesada, um gatilho pesado. Então, se você faz uma pista de IPSC com uma arma original, poxa, numa pista de IPSC, muitas das vezes você dispara 200, 250 disparos, 300 às vezes. Só para deixar claro, Leandro, a pista é uma sequência de estágios que você vai passando. Exato. Eu vou mostrar na sequência como funciona uma pista de IPSC. Perfeito. Então, quando a gente compra uma arma e quer prepará-la para o IPSC, então, basicamente, troca de mira, alívio do gatilho, tá? Muitas das vezes o gatilho vem com 2 kg, 2,5 kg, né, a pressão de acionamento dele. E o que a gente faz? Reduz essa pressão com um armeiro credenciado, né, para 1 kg, 800 gramas, 600 gramas. Tá? Então a gente mexe... Tem um mínimo para tu participar? Tem, eu não lembro qual é agora exatamente, mas existe um mínimo para evitar o quê? Disparo acidental. Tá? Certo. Então você mexe no gatilho. Eu já participei de prova de IPSC sem alterar o gatilho da arma. No final da prova, meu dedo estava dormente. Porque não dá, realmente. Tá? Então, essa é uma segunda modificação. Mas antes de começar uma competição, por exemplo, essas armas passam por uma perícia para ver se elas estão habilitadas. Passa sim. Passa sim. Você tem Vamos falar disso daqui a pouquinho. Tá? Deixa eu só encerrar aqui essa parte da modificação da arma. Então você muda a mola, você pode mudar o gatilho, a mola que vem nela é uma mola pesada, você coloca uma mola mais aliviada, você coloca um funil, tá? O que acontece? A gente estava falando da precisão, que você troca a mira, mas a velocidade é importante. Uma pista de tiro pode ter 32 disparos, e um carregador, por exemplo, essa é uma arma de 8 tiros, então você tem que fazer trocas de carregador. Então esse funil te ajuda na orientação para colocar o carregador. Você não precisa estar procurando ou perdendo tempo. Então você chega, insere o carregador e passa a ser um guia. Passa a ser um guia. Outra coisa também, o outro dispositivo é o extensor do ejetor do carregador. Armas, por exemplo, como esta aqui, você tem o ejetor do carregador bem afastado. Sim. Então, para você estar numa prova de IPSC e quer ejetar o carregador, muitas das vezes você tem que virar a arma para poder acessar o botão do ejetor do carregador. E isso você perde tempo. Então, se faz hoje em dia também esse artifício de colocar esse equipamento aqui para facilitar a chegada do seu dedo, tá? Então, são mudanças básicas para deixar uma arma
numa condição razoável para o IPSC. Faz-se também polimento, né? Você tem parte das armas que são deslizantes, certo. Então, quando original, ela vem com uma certa rugosidade no metal, é natural, e aí você faz o quê? Faz um polimento para isso deslizar mais suave durante os disparos. E isso te ajuda muito a manter a precisão, tá? Então, basicamente, são armas que você compra e manda modificar, tá? Com um pequeno investimento. A gente pode até falar sobre esses investimentos mais tarde. Respondendo a sua pergunta agora, que foi em relação a questão da perícia das armas para a prática do... Existe sim. Nos campeonatos em si. Porque sim. Essas armas aí, elas estão todas habilitadas para uma competição. Exato. Né? Sim. Mas aí isso aí são coisas que podem ser feitas, mas antes de você ir para a prática da disputa, elas são periciadas. São. Quando você vai para um campeonato de tiro esportivo, né, existem os que a gente chama de ROs, os Range Officers, né, que está lá para poder verificar toda a segurança. Então, existem modalidades diferentes. Essa modalidade aqui, por exemplo, dessa arma é uma arma 1911 calibre 45. Ela se enquadra na modalidade Classic. Tem outras modalidades, né, que você usa uma arma com a quantidade maior de disparo, ela vai para uma modalidade. Menor, outra modalidade. Até mesmo para não ser... não é justo eu participar com uma arma de uma capacidade de tiro 8 tiros e uma outra arma com a capacidade de tiro de 18 tiros, disparos. Não é justo eu competir na mesma modalidade. Então existem modalidades diferentes e existe o cheque de armas também quando você entra numa competição onde esse RO, o Range Officer ou o Ranger Master, são os responsáveis pelo evento, pela segurança do evento, do tiro, checa se a sua arma está em condições. Existe sim isso na estrutura do torneio de tiro. Beleza, nós estamos encerrando o segundo bloco aqui, Leandro. Depois nós vamos retornar um pouquinho para saber de que forma que você pode se apresentar para atirar. Daí você tem que usar um cinto, tem que usar a questão do ouvido, usar óculos, enfim. A gente retorna em seguida no terceiro bloco e vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Legal. Não perca mais uma oportunidade de pagar o seu IPTU em cota única e com desconto. Baixe seu boleto em lages.sc.gov.br. Pagando até o dia 28 de abril, você ganha 9% de desconto. Impostos municipais em dia retornam em benefícios para todas as pessoas. Economia para o cidadão que retorna em qualidade de vida. Não esqueça, IPTU com desconto até 28 de abril. Prefeitura de Lages. Bom, gente, estamos retornando aqui para mais um bloco com o Leandro. E, Leandro, de que forma que as pessoas podem se apresentar no stand de tiro? O que ele tem que utilizar e o que são aquelas pistas também que a gente conversou no primeiro bloco? Eu gostaria de saber aí que você desse para a gente como é que as pessoas participam da modalidade. Você pode ir com camisa assim ou tem que ir com colete, enfim, como é que isso funciona? Isso é uma boa pergunta, viu? Bom, os equipamentos básicos para quem quer começar no IPSC são eles. Primeiramente, os equipamentos de segurança, né? Um óculos de proteção. Em qualquer modalidade de tiro, você tem que usar o óculos de segurança. Um protetor auricular, pode ser abafador, pode ser o de plug simples mesmo. É importante que você utilize eletrônico também. O eletrônico e tudo. Você tem que ter a atenuação do disparo. Um disparo pode ter 150 decibéis. Então é bastante prejudicial à audição. Então, partindo desses equipamentos básicos de segurança, nós temos os equipamentos do tiro em si. Por exemplo, esse aqui é um cinto, né, com portas carregadores. Nesse cinto aqui são 3, mas pode colocar 4, 5, quantos vocês quiserem, né? Então, isso para quê? Para facilitar. Lembra que IPSC une velocidade com precisão? Se você colocar um carregador no bolso, até você tirar, você já perdeu tempo. Então, frações de segundo faz a diferença no resultado. Então, você tem portas carregadores, né? Você tem o cinto e você tem o coldre.
Importante citar que esse coldre ele tem um padrão, né? Ele tem que, a arma quando vai para o coldre, ela tem que abraçar totalmente o guarda-mato da arma, o gatilho, você pode ver, isso para evitar o disparo acidental. Porque no IPSC você parte, é uma pista de tiro com cenários, né? Onde existem vários alvos, que eu vou mostrar aqui, e o start da pista, na maioria das vezes, né? Ela sai do coldre. Então, para evitar disparo acidental, quando você leva a sua mão na arma, você pode apertar o gatilho como de forma acidental. Então, é importante que o coldre que abrace toda a parte da região do gatilho. Então, esse é o equipamento básico de IPSC. E as pistas de tiro, ela é formada com alvos tanto de papel também quanto alvos metálicos, né? Obrigado, Céu. Isso aqui, por exemplo, é um alvo metálico, né? E é onde você efetua um disparo, derrubou o alvo, está pontuando. E aqui são alguns alvos, eu trouxe alguns modelos de alvo, por exemplo. São alvos que ficam na pista de IPSC, né? São muitas das vezes escondidos, você tem que ir até ele e efetuar o disparo. E ele tem uma divisão que a gente chama nessa região aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas essa região aqui mais central do alvo a gente chama de alfa, a região pontilhada um pouco mais afastada é o Charlie e a outra região nas extremidades, né, é o delta. Cada uma tem uma pontuação, né? Então, por exemplo, cada alvo precisa ser alvejado com 2 disparos, tá? Então um alvo desse, você colocou 2 disparos na região do alfa, você tem duas pontuações, né? Você tem 10 pontos. Cada disparo efetuado aqui você tem 10 pontos. Charlie você tem 4 pontos, Delta você tem 2 pontos. Isso tem uma variação dependendo da modalidade, mas basicamente é isso aqui. E se não acertar no alvo? Boa pergunta. Se você não acerta o alvo, ou se você acerta um disparo, você sofre uma penalidade. Tá? E essa penalidade te reduz em 10 pontos na sua pontuação. Como é feita a pontuação do IPSC? Muitas pessoas têm essa dúvida. É a soma dos pontos. Por exemplo, você tem 10 alvos de papel, né, e você acertou tudo em alfa. Você acertou 20 disparos em alfa. Então você tem 5 vezes 20, você tem 100 pontos. Né? É esse número dividido pelo tempo. Porque quando você executa a pista, vai o RO com o timer perto de você. E a função do RO, é importante falar, não é só para marcar o seu tempo. O RO lá, ele é autoridade na pista. Né? E ele está vendo a todo momento... Tipo um juiz. Tipo um juiz. Ele está vendo a todo momento se você está atirando de forma segura e atirando dentro das regras do IPSC. Existe um regimento para o tiro do IPSC. Então, se por acaso o RO viu que você não acertou, na hora de pontuar ele vai te dar uma penalidade. Se eu acertei na linha, conta para dentro ou conta para Conta para o melhor, conta para dentro. Tá? Boa pergunta. Então, é a somatória dos pontos dividido pelo tempo. Isso te dá um número que a gente chama de hit factor, que é o produto da divisão dos pontos pelo tempo. E cada pista você gera um hit factor e o ranking é baseado nisso. Quem tiver maior hit factor, né, é o melhor colocado. E existe vários tipos de alvo. Esse aqui é o alvo pardo, esse é o tarjado, também tem a mesma área delimitada de alfa, Charlie, Delta, porém você não pode acertar um tiro na região tarjada. Você tem que alvejar somente na região parda. Somente região parda é alvo que possa efetuar disparo. Pontua. Pela regra do IPSC, se você acertou um tiro aqui, você não é penalizado. Porém, você deixa de pontuar. Tá? E também, se você acertou um disparo aqui, conta apenas um, esse aqui não conta. E esse o branco, que a gente chama também de no shoot, você não pode acertar ele. Tá? Então, muitas das vezes você está na pista de PSC, você se depara com um alvo branco, se você não estiver preparado, né, para poder acertar, para você não fazer o alvo, alvejar esse alvo, você acaba sendo penalizado. É o refém. Esse aqui é o refém, exatamente. Então, pode ter algum junto para... Pode, porque na montagem das pistas você pode fazer isso aqui, ó, que todo mundo faz. Por exemplo, deixa só uma pontinha assim.
para induzir o atirador ao erro, né? Então você é obrigado a atirar aqui. E se atirar aqui, você é penalizado. O que é miss? Tanto a gente ouve falar. Miss é o quê? Você perdeu o tiro, tá? Você perdeu o tiro e perdeu 10 pontos. Né? Bonito, isso. Perdeu o miss, perdeu 10 pontos na contagem. Então o IPSC se resume nisso. Em Lages, aproveitando o gancho, em Lages existem alguns clubes de tiro, né, que tem essa modalidade. Hoje nós temos o Clube Javali, que foi o pioneiro da região a ter essa modalidade de tiro esportivo. O caça e tiro também tem essa modalidade. Faz uns 2 anos que o caça começou. Faz uns 2 né? anos que o caça começou. Tem alguns outros clubes da região que não tem muitas pistas de tiro, porque para praticar o IPSC você precisa ter várias pistas, senão fica uma coisa monótona você atirar numa pista só. O que está acontecendo hoje, muitos clubes têm 1 ou 2 pistas e está também fazendo IPSC para iniciar, né, os competidores, os atletas, iniciar nessa modalidade. Leandro, tudo muito bonito, mas qual é o custo para praticar essa modalidade? Boa pergunta, viu? E isso eu discuto muito com muitas pessoas sobre o custo do IPSC. Bom, vamos falar de investimento para o IPSC, né? Posso estar errando aqui em alguns números, em algumas vírgulas, mas não vai fugir. Está subindo muito todo dia. Está subindo muito. É um valor aproximado. Uma arma hoje, você compra ela ao redor de R$5.000, 5 a 6 mil reais, tá? E você vai investir, dependendo do armeiro, dependendo do que você vai fazer, né, de básico para modificar ela para o IPSC, você vai investir aí pelo menos de 2 a 3, 5 mil reais. 10 mil, como 10 mil reais. Colegas, né, depende do que você vai fazer. Existem alguns fabricantes que já vendem ela preparada, tá? Para o IPSC. Você vai pagar 20, 25 mil reais numa arma dessa. Mas você tem boas armas no mercado nacional hoje, né, que você investe aí mais uns 5 mil reais, você prepara ela assim e fica top. Para você preparar, para você praticar o IPSC. Esse seria o investimento. Para quem atira IPSC, como você faz... Mas a munição, quanto custa a munição? Exato. É inviável para o atirador hoje participar do IPSC comprando munição original. Então a maioria dos atiradores recarregam suas próprias munições. Tu compra uma máquina de recarga? Você tem que ter uma máquina. Pedir autorização? Você pede autorização para o Exército te dá autorização para você comprar a máquina de recarga e você recarrega, né, aquela munição que você usa para sua arma. Você pode carregar qualquer outra. E tem para vender tudo, pólvora? Olha, Céu, tinha até ano passado. Certo. Agora com um novo decreto, né, que ainda está sendo avaliado e tudo, e as vendas estão interrompidas. Então, Leandro, assim, nosso tempo está quase chegando ao fim, mas eu não podia deixar. Isso tudo, de que forma que acontece? Você tem que ir através de comprar a munição, você tem que ir no Exército e depois justificar que você usou durante aquele período, você não pode acumular. Onde é que vende isso? Você compra os insumos, o Exército te dá autorização para você comprar os insumos, você compra os insumos, recarrega a sua munição e você efetua os disparos no clube. Se você vai, o atirador desportivo, hoje ele tem um limite de compra de munição original. Tá? Hoje, nesse exato momento, tá 600 unidades ano. Por arma. Tá? Por arma, tá? Então você tem oficial. Isso vai mudar, isso deve mudar. Estão revisando, existe. Porque pro atleta 600. Não dá. 600 munições. Numa pista, numa prova, você já executa quase 250 disparos. Então, assim, você tem que treinar. Então, o custo de uma munição recarregada, ela sai aí R$2 aproximadamente. Então, já contra 4,50 de uma munição original. Então, você paga menos da metade do preço do custo de uma munição recarregada. Para dar 300, 400 tiros aí, vezes 4, se torna caro, né? Se torna caro entre aspas. Por quê? Isso que eu discuto. Se você tem um cavalo hoje e participa de torneio de laço, é absurdamente caro você ter um cavalo hoje e participar de um torneio de laço. E manter bonito o cavalo, e manter bonito, tem custo de transporte, você tem custo de ração do animal, você tem todo o preparo veterinário e tudo, é altíssimo. Então, assim, qualquer esporte que você queira fazer de forma adequada,
você tem um investimento, você tem que investir. Não tem jeito. E o patrocinador é o próprio atirador, porque não existe apoio nenhum. Né? Infelizmente, sim. Me diga o seguinte, você tem uma arma dessa, ela está pronta para você participar de uma competição. A manutenção da arma, fora a munição, existe muita manutenção ou ela em regra não tem manutenção? Limpeza praticamente, tá? Uma arma dessa é para aguentar pelo menos 10 mil disparos, tá? Então o importante é a manutenção que você desmonta ela de uma montagem de primeiro escalão, uma desmontagem simples, efetua a limpeza, monta novamente e guarda. É basicamente isso. Infelizmente, como o IPSC ainda não é um esporte olímpico, não existe ajuda governamental para fomentar esse esporte. Atleta, digamos assim. Não, infelizmente não. Para o tiro olímpico tem, né? Então, assim, mas para o IPSC, infelizmente, o atirador acaba arcando com todas as... Como vocês já são grandinhos, não existe mais patrocinador, é vocês mesmos que patrocinam. Exatamente. Mas existe algumas lojas de arma, alguns empresários da região que acabam colaborando, ajudando, incentivando o esporte, né? Mas não é muita coisa, não. É uma ajuda que vem de coração, mas não cobre as despesas, tá? Leandro, estamos chegando no final aí da tua participação, depois nós vamos conversar também com outro atirador, esse de uma arma maior, que ele vai mostrar aqui também. Entrou aí, nós estamos protegidos aqui hoje não está fácil. Agradecer a tua presença aqui, né? E assim, com certeza absoluta, a gente em uma outra oportunidade também vamos voltar a conversar, porque é uma dinâmica muito grande e é muito interessante a gente saber dessas modalidades que por vezes é pouco divulgada. Exato, tá bom? Até agradeço de coração e você, numa outra oportunidade, também vai estar aqui conosco novamente, até para conversar os outros assuntos também. Você legal. Já vi que você gosta bastante da cidade, da região, acho que isso é legal a gente ter a participação das pessoas aqui conosco. Legal, eu agradeço, Marcelo, agradeço muito o convite, tá? Conte comigo, né, para difundir, para poder multiplicar os conhecimentos do tiro esportivo em Santa Catarina, na região serrana, tá? Estou aí para ajudar, para colaborar. Mando um abraço, aproveito a oportunidade de mandar um abraço para todos os atiradores, competidores, atletas do tiro de Santa Catarina. Não desanime, né? O momento político não é favorável, mas também não é o fim do mundo. Eu sou CAC já há mais de 10 anos e já vi muitas coisas acontecerem e acreditem, o esporte vai continuar e está cada vez mais forte. Um abraço para todos os atletas de tiro aí de Santa Catarina e obrigado mais uma vez, pessoal. Beleza aí, obrigadão. Gente, nós estamos encerrando aqui a participação do Leandro. Vamos retornar para o último bloco com o Neumann aí para conversar também a respeito da modalidade que ele pratica aqui nos estandes de tiro aqui de Lages e região. Retornamos em seguida. Não perca mais uma oportunidade de pagar o seu IPTU em cota única e com desconto. Baixe seu boleto em lages.sc.gov.br. Pagando até o dia 28 de abril, você ganha 9% de desconto. Impostos municipais em dia retornam em benefícios para todas as pessoas. Economia para o cidadão que retorna em qualidade de vida. Não esqueça, IPTU com desconto até 28 de abril. Prefeitura de Lages. Bom, gente, estamos retornando aqui para o nosso último bloco e agora estamos recebendo um outro atleta também. Esse é gaúcho, o outro era carioca. A modalidade aí tá difundida aí. Três estados. Lá está recebendo, né? Nós estamos conversando com o Neumann, que tem como profissão trabalhar na polícia, mas também nas horas vagas, né? É o tiro esportivo quase sempre. Mas daí vamos conversar também, ele trabalha ou tira, né, num outro tipo de modalidade de armas longas, né, que depois ele vai apresentar aqui pra gente também. E o Céu também interage bastante, né, com o pessoal, né, Céu? A gente atira junto já faz algum tempo, né? O Neumann é amigo também das antigas aí. E Neumann, vamos falar então das modalidades que tu participa. E também não esquecer que tu também participa do Fogo Central, né? Isso, tu também do tiro de precisão. Então fala um pouquinho para nós. Eu se eu pudesse, eu participaria de todas as modalidades que envolvem o tiro, né? Eu gosto bastante do tiro.
A que atualmente eu estou dedicando mais tempo é ao IPSC, né? Onde eu estou competindo na arma curta e arma longa com mini rifle no calibre 22. Se quiser até mostrar para nós, para o pessoal que está em casa também ver. Esse aqui é o mini rifle, né? Ele é a marca Smith Wesson, ele é calibre 22, ele é uma réplica. O sistema de funcionamento dele é igual a um fuzil R15, né? Então ele só no que calibre 22, no calibre 22, só, né? legal. É uma arma muito boa, ela Esse é importada. é o mini. Esse eu chamo de mini rifle, é um mini rifle, né? Porque o rifle seria no calibre 5.56 ou um calibre maior, né? Então ele que chamam de fuzil também, né? Isso aí. Aí esse aqui é o mini rifle por ser no calibre 22, né? E essa aqui é na divisão standard, né? Ela não tem mira holográfica, é com mira aberta, né? Certo. E eu também na arma curta, aí eu participo da divisão production, que é a arma de fábrica, né? Então essa não é preparada para o tiro, não é modificada, não tem nada. As modificações que ela pode receber são bastante restritas, né? A questão do mecanismo dela não pode ser alterado, né? Mola, tudo tem que ser original. Tem que ser o máximo também. Que eu consigo. Não, o gatilho eu posso mexer. Pode aliviar um pouquinho. Posso mexer. Ela tem um peso mínimo de gatilho, né? O peso mínimo é 1,360 kg. O gatilho não pode ser menor do que isso, né? E ela não tem red dot, mais nada. Lixa, eu posso colocar alguma coisa de lixa nela, né, para melhorar a empunhadura, né? Mas o restante eu não posso mexer nela, né? Eu não posso mexer no ferrolho, né, para aliviar peso, esse tipo de modificação assim. Polimento não pode ter. Não, polimento eu posso fazer. Pode. As modificações que ela é proibida fazer é na questão, vamos dizer assim, no ferrolho para alívio de peso, né? E alguma coisa estética nela, né? Canos, esse tipo de coisa, né? E são essas duas aí que eu participo atualmente do Campeonato Catarinense. Legal. Você vai para a disputa mesmo, vai para o esporte de competição, diferente do Leandro. O Leandro só participa. Você vai para a competição mesmo. Eu participo do IPSC, vamos dizer assim, oficialmente desde 2016, né? Eu lido com arma desde meus 18, 19 anos, né? Mas participo de competição mesmo oficialmente desde 2016, né? O ano passado foi o primeiro ano que eu consegui participar de todas as etapas do Campeonato Catarinense. Aí eu fui campeão estadual no mini rifle e eu fiquei em 5º lugar no estadual na production, sendo primeiro lugar na categoria policial, né? E na policial é só pessoal policial? Isso, é. Federal, civil, militar, todos juntos? Isso, todo bombeiro. Tem que legal. ser membro da corporação. Da corporação, né, de legal. Serviço de Segurança Pública, né? E daí tem umas regrinhas um pouquinho diferentes, né? O coldre ele tem que ser fechado, né? Não pode ser um coldre aberto. Ele tem umas pequenas diferenças para tu poder participar dessa categoria, né? Qual é o peso de uma arma dessa, Norman? Essa assim, aí tem... Pra você, e de que forma que você impunha? Você bota em cima de um suporte ou é aqui no braço, ou você coloca no... Como é que funciona isso? Mostra pra nós. É ela pesa em torno de 2,5 kg. Sim. Né? E a posição que a gente faz o tiro, né? Tu começa, como ela não existe um coldre, né? Certo. Eu inicio com ela na cintura. Simplesmente assim, coloco na cintura, cano apontado para frente, uma direção segura no... E o impacto dela? É tranquilo. É 22, é bem suave. Né? E na hora de atirar, começou a atirar, tu apoia ela no ombro. Só no ombro. Só no ombro e faz o Porque tem algumas modalidades, Norman, que existe uma base, né, que você coloca a arma ali e atira, né? Não é a questão dessa de vocês, né? Não, é que assim, ó, às vezes, dependendo da pista que tu vai executar, certo. A pista ela tem uma posição de início que a gente fala. Então, em alguma determinada pista, a posição de início pode ser com a arma sobre a mesa. Então ela vai começar, em vez de tu segurar na altura da cintura, a arma vai começar sobre uma mesa. Mas eu acho que o que o Marcelo está dizendo é o tiro apoiado. Certo. Daí já vai para outra modalidade de tiro. Tem um tiro apoiado na mesa, na bancada. Que, às vezes a gente vê eles ficam deitados também, né? Isso, No IPSC pode acontecer de tu fazer o tiro apoiado. Né? Tu pode fazer se determinado alvo, a pista, exigir que o atleta faça isso, ele pode fazer deitado, sentado, né, de cócoras, do jeito que for, né? Ele tem que resolver a pista, né? O IPSC tem isso aí, né? Tu chega lá, tu tem uma determinada pista para vamos dizer assim, resolver, né, que a gente fala, e a forma como tu vai resolver faz parte da tua estratégia. Então daqui a pouco um determinado atirador lá, ele consegue fazer o disparo sentado, para outro ele vai ter que fazer deitado, a mesma pista, né? Então isso aí depende muito do atirador, da estratégia que ele vai adotar. Para tu ganhar tempo nisso, né?
Que daí tu vai ganhar tempo e vai ser o diferencial de mim. Eu posso começar para a esquerda, outro para a direita. Isso, é porque cada atleta ele vai dosar, né? O que é melhor para ele? Ele quer caprichar mais na pontaria, na precisão ou na velocidade? Né? Tem atletas que eles sacrificam um pouco da precisão para ter mais velocidade. E tem outros que fazem ao contrário, daí depende da característica de cada atleta daí, né? E o calendário, ele é intenso a nível de campeonato catarinense, por exemplo? Quantas participações ao longo do ano você vai ter que fazer? 2023 estão previstas 8 etapas. Né? Não começou nenhuma ainda? Não, já houveram 2, né? Como é que você foi? Fui bem. Para quem tá ótimo. Fui bem, graças a Deus, né? Na primeira etapa em Chapecó eu fiquei em 5º lugar no geral. Na última etapa, que foi semana retrasada em Freiburg, fiquei em 8º no geral. Tinha 50 e poucos atletas, né? A categoria Production é uma das que mais tem atletas inscritos. Certo. E ela é muito competitiva, né? Pelo fato da limitação de modificações nas armas, né? Tu não poder mexer na arma, né? Então, a questão do atleta ali influencia bastante no resultado. Né? Então, eu fico bem satisfeito, né? Porque eu estou conseguindo participar e obter resultados satisfatórios em relação comparando com os outros, né, com os top, né? E aqui no estado, por exemplo, a gente tem um atleta ali que é o Akira Yamaguchi, que ele já foi campeão brasileiro, atira muito bem, né? Então a gente atirando no meio desses caras aí, a gente vê quem tá... Claro, é difícil a gente chegar perto dos caras, né? Eles estão num outro nível, né? E esse menino é irmão da Katsumi, da nossa vereadora. Ah, é? É irmão dela. E o pai dele também, né? Um exemplo. Isso, atira, e o que eu atira pra caramba também. Então tu tá atirando ali, tu vê que tu tá, vamos dizer assim, do meio do pelotão pra frente, já é uma coisa boa, né? A nível de Santa Catarina, tem quantas cidades são representadas, por exemplo, nessas 50 que você foi, 50 competidores, tinha quantas cidades representadas? Diversas, muitos. Tem atleta do litoral. E onde é mais difundido? Assim, porque Lages tem, eu acho que tem poucos ainda, né? Aqui não, claro, vocês têm o Cacitiro que faz tiro, tem o Clube Javali, tem algum outro aqui em Lages? Tem o Clube 308, né? Ali em Palmeira, né? Ele está iniciando, é da região, mas ele é voltado mais para o tiro de precisão a longa distância, né? Certo. Mas ele está iniciando também no tiro prático, né? Tem outros clubes menores. Ele, na verdade, é bem pulverizado, né? Sim. Mas a questão dos atletas que participam são poucos ainda. Mas né? hoje, assim, a nível de Santa Catarina, onde é que fica a referência? Aquele município é onde Freiburg. Freiburg é Freiburg e Chapecó. Freiburg bastante e Chapecó. atleta nessas duas cidades. Muito, e os atletas, excelentes atletas. E umas né? pistas bonitas também, legais, né? Eles eu conheci Exato. também. Eles chamam essas duas cidades se destacam bastante, né? Pela qualidade dos atletas, pela quantidade de atletas e dos clubes. Freiburg é uma cidade pequena, né? Em termos de população, né? Mas eles se destacam bastante ali. Chapecó não me surpreende, mas Freiburg até me causa um pouco de surpresa. Atletas muito bons ali. O clube também ali é muito bom, o clube, os atletas. Mas eles são assim, pelo que você acompanha, assim, eles são da própria cidade ou são pessoas que vieram de fora? Porque aqui, por exemplo, o Leandro, né, veio do Rio de Janeiro, você veio do Rio Grande do Sul, enfim, o seu é um iniciante ainda. Eu sou um carioca também, né? Rio Rufino. mas assim, o que faz mais desenvolver a modalidade, na realidade, são as pessoas que vêm mais de fora, né? Olha, eu não sei te dizer, eu acho que ali na região de Chapecó, a maioria do pessoal ali que eu conheço são tudo da região. São nativos. Freiburgo também o pessoal, a maioria é nativo, né? Mas eu acho que isso aí é mais uma questão da cultura local, né? Perfeito. É tipo o Rio do Sul, Blumenau, Pomerode, ali tem bastante gente do tiro, né? Eu acredito, eu tenho fé que daqui a uns 10, 15 anos, talvez, o fruto que foi plantado há 10 anos atrás começa a dar mais resultado, né? Começa a aparecer mais praticantes de tiro. Porque aqui, na realidade, é pontual, né? Por exemplo, você vê o do Caciti lá, eu conheço bem o Walter, né? Ele é da cidade, assim, e não tem, às vezes ele diz, chegou fulano de fora que vai atirar, enfim. A gente não vê muitas pessoas da própria cidade, estou falando Lages, né? E isso, às vezes, mas vindo... Isso é um ciclo que, com certeza absoluta, em algum momento, é o que você falou, está sendo plantado, né? E vai chegar no momento que as pessoas vão interagir. Eu comecei a praticar o tiro prático depois de adulto, depois de velho, né?
Porque mas acho eu que não tinha, a maioria, né? Eu acho que a grande maioria, né? Porque a gente, por exemplo, a minha família não tinha condições de bancar um esporte, ele não é um esporte barato, né? Sim. E hoje em dia tu não vê é difícil tu achar, é raro tu ver nos campeonatos assim um jovem atirando onde o pai trouxe ele e incentivou ele, né? A gente tem um dos maiores atletas do Brasil, Jaime Saldanha Júnior, começou a atirar acho que com 8 anos. E hoje, por causa da legislação, né, das leis que existem aí, isso aí está cada vez mais difícil para um atleta jovem começar no tiro prático, né? Eu acho que isso é um problema que limita um pouco, né, vamos dizer assim, o garimpo de novos talentos, né, no tiro. Às vezes até você tem que ter apoio da própria família também para continuar nessa prática, né? Porque se a família, às vezes com essas regras hoje que são impostas por questão da arma, porque as pessoas de repente acham que isso aqui é a mesma arma que se utiliza, né, nessas atrocidades que acontecem aí, né? Então, às vezes, a própria família, ela fica... É um tabu, um preconceito, às vezes até por desconhecimento. Exatamente, é a questão cultural, né? Exato. Eu tenho uma cunhada minha, que ela é carioca, sim, e ela nunca tinha pegado na arma na vida, né? Aí, a última vez que ela veio me visitar, eu levei ela no estande, tudo, né? E apresentei as armas que eu tinha lá, ela atirou, ela adorou. Tem que ter esse primeiro contato. Senão, tu não vai saber. Exato. E falar em contato, nós temos campeonato no final de semana. Isso, sábado. Nós que o nosso tempo está acabando. Sábado e domingo agora, dia 15 e 16 de abril, lá no Javali. Vamos ter a segunda etapa da Copa Javali, né? Onde é que fica o Javali? Fica ali no acesso norte, né? Fica ali perto do Estação... Mix. Antiga chácara do Pegorini. Isso. Né? Pessoal... Isso ali. Vai ser sábado à tarde e domingo pela manhã. Nós vamos ter ali, são 5 pistas de PSC. Acesso gratuito. Sim, acesso livre, liberado, quem quiser assistir lá. Para conhecer o esporte é interessante, né? Legal. Todo mundo é bem-vindo lá. Beleza. Nós matamos no... E vai ser Fogo Central também, né? Fogo Central também, vai ter. Que é legal, não é só o IPC. Estamos já encerrando nosso programa, agradecer a tua participação aqui também, né? Que é muita valia. Eu tenho certeza absoluta, às vezes a gente não tem a dimensão de onde chega o nosso programa, mas como o Céu já colocou para nós aqui diversas vezes, nós já atingimos mais ou menos aí a nível de Santa Catarina mais de 1 milhão de pessoas. E eu acho que isso é muito importante, a gente divulgar a matéria, a modalidade, né, como uma questão do esporte também, né? E vocês são atletas do esporte, agradeço demais a tua participação, a gente sabe das tuas atividades profissionais, por vezes a gente não consegue até fazer na agenda, mas graças a Deus hoje nós conseguimos, né? E nos colocamos sempre à disposição para divulgar todas as competições, divulgar mais algumas coisas da modalidade, e nós estamos abertos aqui, nós temos essa proposta, o Nova Era News tem esse propósito. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns pela iniciativa aí. E estamos à disposição, o que precisar, estamos aí. E estava difícil do Carioca vir, porque olha, tentei umas 3 semanas. E daí ainda liguei pro amigo aqui, disse, o que tá ligando? Só ligo pra coisa boa. Muito obrigado, tá, gente? Não, obrigado. Que isso é um prazer. Um abraço pro Giovanni, pro tio Rafa, pra toda a turma do tiro aí. Beleza, gente? Um grande abraço para vocês todos, se Deus permitir, né? Na próxima semana estaremos aqui novamente trazendo uma outra matéria que, sem dúvida nenhuma, retrate a nossa realidade, o que acontece em Lages e região. E esse é o propósito do Nova Era News, trazermos de forma sempre positiva as questões que são feitas na cidade de Lages e região. Um grande abraço a todos.